O testemunho que irei lhe contar muito vai comover o coração de quem vai ouvir. Os dias que vivemos hoje são dias difíceis. Principalmente quando uma criança cresce sem ter o ensino dos seus pais. Por que eu quero vos dizer isso? Muitas crianças nos dias de hoje, seja ele menino ou menina, acabam ficando em um lar totalmente conturbado. Ou eles vão para um orfanato. Este pequeno jovenzinho ele cresceu no lar dos seus avós. E quero estar deixando o seu relato é esse. Relato a respeito de tudo isso. Ele bem cedo perdeu seus pais, em um acidente de automóvel guarda, ficou com seus avós por parte de pai. Esse menino, chorava pelas madrugadas buscando respostas, mas sem sucesso observado tal carência. Um amigo da escola da onde ele estudava. Este amigo estende um convite dizendo: amanhã vamos comigo a um culto no domingo pela manhã na minha igreja, e ele, o nosso Senhor Deus, vai falar com você. Ele aceitou o convite e sentiu paz. Naquele convite chegou, e chegando em casa ele diz para os seus avós. Ele disse: eu posso ir a um culto? E o seu avô diz a ele: aqui nesta casa ninguém mexe com a Bíblia, nem com esse negócio de igreja. Mas ele insiste para o seu avô, mas ele meio que contrariado a ele deixa o menino ir. Ele mais do que depressa ele correu para o avisar o seu amigo, e chegou o dia para ir à igreja no domingo pela manhã bem cedo. O céu perfeito e maravilhoso, lindos em sua visão, pássaros cantando. Ele chegou na igreja. A igreja cheia, mas parecia que só ele estava naquele local, naquele culto. Mas essa palavra entrou como uma espada de dois gumes, e todas as dúvidas são sanadas que esta palavra significa. Resolveu, solucionou. Naquele dia só faltou o pastor dizer o seu nome, o nome dele, e ele volta pisando nas nuvens. Ele chegou a chegar em casa com um semblante tão feliz, e o seu avô ele pergunta o que aconteceu. Ele respondeu que o Senhor Deus falou comigo, e naquele dia esse menino ele apanhou tanto do seu avô. E ele, sem entender nada, esse menino estando ferido fisicamente mas tranquilo espiritualmente. E ele conta os dias de chegar o domingo, e chegou o dia, ele diz para o seu avô: eu vou para a igreja. E o seu avô trancar a casa e diz: quero ver você sair. E diz: você não vai? Ele diz: eu vou. E o seu avô trancou todas as portas da sua casa, e ele saiu e deixou ele trancado a única saída e brecha que ele tinha para ele passar, e ele foi para a igreja. Mais um culto, mais um. A palavra mais um sermão é quando ele volta para sua casa. Ele apanha do seu avô, e de novo os vizinhos preocupados. E o seu avô responde: este menino precisa aprender, e ele precisa aprender uma lição, porque ele fez uma coisas erradas e ele não vê a hora, e conta os dias do domingo para ir à igreja. Ele conta os dias do domingo. Chega e é mais uma surpresa, e o seu avô impede ele de ir e diz: não impede ele de ir para a igreja. A porta não está fechada, ela está aberta. E o seu avô até diz ironicamente: vai com Deus. E o seu avô ele tinha tramado um plano. Para ele um plano maligno. Ele diz consigo mesmo, ele disse: prefiro um neto morto do que um neto que mexe. Ou mexa com a Bíblia e com a igreja dentro da minha casa, dentro dessa casa. O menino vai para a igreja, e ele naquele dia ele aprende com este versículo da Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, e 16 e 19, estejam sempre alegres, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, que nos diz sempre assim: em tudo dai graça. E quando ele chegar, para a surpresa dele havia um almoço preparado para ele, a comida que ele mais gostava, só que naquela comida havia um tempero especial, que ele não sabia, havia veneno. Seu avô serve-lhe aquele menino, e antes de ele comer ele pela última vez, ele ora ao Senhor dizendo: Pai, em tudo eu te dou graças por essa comida e pela vida do meu avô, pela minha vida e até por aquilo que eu não consigo entender, mas eu confio em ti e eu consagro esse alimento em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O seu avô, esperando alguma coisa de ruim acontecer com aquele menino, ele come, e o seu avô abismado ele dá mais um pouco da comida para o menino. Ele repete ao seu avô sem entender, pegar um pouquinho daquela comida e dá para aquele animal, ou seu animal, desfalecendo o animal em fração de segundos, desfalecer. E o seu avô entra em pânico, ele começa a chorar, e o menino
Pergunta para o seu avô, o que aconteceu? E o seu avô não queria falar e ele vai e diz assim. Ele disse o meu avô o que está acontecendo e o seu avô disse, eu coloquei algumas coisas e coloquei algo dentro desta comida. Eu coloquei veneno nesta comida e ele falou não acredito meu avô, você não colocou. E ele falou eu coloquei veneno e eu queria que você morresse ou já estivesse morto. Ele falou não meu avô, olha para o animal e o animal desfalecer e o seu avô começa a chorar e o menino abraça o seu avô e ele vai e diz meu avô, Jesus Cristo te ama e eu também e pela primeira vez. Aquele rude homem prova o amor de Deus, somente Deus continue a conseguir preencher as lacunas vazias da nossa alma. Quero vos deixar este último versículo da Bíblia Sagrada. Marcos capítulo 16, e 15 e 18. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E, quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. A Bíblia nos diz lá em Marcos, independente da situação que você esteja enfrentando ou passando, tem que ter fé em Jesus Cristo. Amém.